Pai, Senhor, queridos, mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estaremos tratando sobre a lição de número 6, classe de jovens, Estevão, o primeiro mártir. Aguarde só um instante que já retornamos. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Olha só, Atos capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Hoje nós estaremos tratando acerca de Estevão, deste importante personagem, esse importante diácono, que trouxe, não apenas na sua fala, no seu discurso, na sua pregação, mas sobretudo na sua vida, em eventos relacionados à sua vida e morte, trouxe um grande legado para a história do cristianismo. Em síntese, o que nós estaremos trabalhando é que o Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e também sabedoria para pregar o Evangelho. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, do 8 ao 15. O importante é ler todo o capítulo, porque nós temos o próprio chamado ministerial de Estevão neste capítulo e também nos capítulos que se seguem, porque a própria vida de Estevão está muito ligado ao início do ministério do apóstolo Paulo. A introdução da lição nos diz que o número dos discípulos de Jesus ia aumentando a cada dia e o trabalho social também aumentava, o que levou à necessidade de instituir diáconos que cuidassem desta área. Nós já trabalhamos sobre a perseguição que sofreram os discípulos. Nós já trabalhamos na semana passada aqui o pecado, na semana retrasada, o pecado de Ananias e Safira. Nós trabalhamos também ao longo dessa lição o propósito panorâmico, no qual nós nos pomos, que é o poder, a cura e a salvação. E hoje, então, vamos tratar acerca desse importante personagem. O tópico de número 1 nos diz que Estevão era um homem de Deus. Isso fica claro, estampado no seu chamado, mas também nesses eventos que se seguem ao seu martírio. E diz também que o Senhor operava, através da vida dele, prodígios e grandes sinais. Entre as suas características, as qualidades desse homem, inclusive, como nós lemos na introdução, diante desse problema social que nós temos, você imagina, 3.000 se convertem, 5.000 pessoas se convertem, nós temos um grande grupo de pessoas aqui. Nem todos esses são propriamente ali de Israel. Nós sabemos que grande parte desses foram aqueles que vieram à festa de Pentecostes e foram impactados pelo Evangelho, pela pregação de Pedro, e não retornaram para suas localidades de origem e ficaram ali. Então nós temos, naquele contexto, nós temos judeus, cristãos judeus, que são dali, autóctones, e nós temos também ali judeus, que se convertem ao cristianismo, mas que não são dali, são de fora, são chamados judeus gregos, que vivem para além da pátria. Então nós temos nesse momento cristãos que são gregos e não judeus dali de Israel. Isso gera um desconforto, porque as pessoas traziam as suas herdades, vendiam e aparentemente, pelo menos era a queixa, de que as viúvas dos judeus, ou as viúvas que eram judias dali, elas tinham certo privilégio em relação às viúvas, as judias que eram de fora, eram gregas. E de modo que essa queixa chega aos apóstolos, eles precisam agora resolver a situação e o fazem com a ajuda do Espírito Santo, separando, delegando a um determinado grupo de pessoas, esse cuidado com a divisão do alimento ou da ração diária. E a isso cabe então os diáconos, a instituição dos diáconos, que tem como característica serem homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito. Dentre eles nós temos então Estevão, que para além disso, para além dessas considerações, era um homem de um relacionamento muito profundo com Deus, de um conhecimento muito profundo da palavra, e todo esse conhecimento, essa sabedoria, essa intimidade ele evoca então diante do grande momento, desse grande momento do martírio.
Pois bem, nós sabemos pela palavra de Deus, isso está no nosso primeiro ponto, do primeiro tópico, que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos homens que foram levantados por Deus com essas prerrogativas, né, corajosas, de entrega, de confiança e que não se acovardaram diante das dificuldades. E acontece também que em Estevão essas prerrogativas também são claras, né? Um homem de muita coragem que diante daquele enfrentamento, daquele julgamento politiqueiro armado, não se calou, mas defendeu a Cristo, seu evangelho, e por isso então morreu. O fato é que os sinais, como diz um texto em Marcos 16, 17 e 18, os sinais seguem aos que creem. E ele fazia milagre porque o sinal o seguia. É muito interessante considerar que o sinal, o milagre, o sobrenatural, ele segue o que crê. Mas é preciso que aquele que crê caminhe, porque o sinal não vai seguir alguém que está parado, é impossível, é ilógico. O sinal segue, e para que o sinal possa seguir, alguém precisa estar caminhando, avançando. E Estevão era alguém que estava em movimento, estava caminhando, né? Estava agindo, e por isso Deus era com ele. Daí podemos considerar, se pararmos, o milagre para, se pararmos, o sinal não acontece. E é uma das prerrogativas do próprio Espírito Santo, né, como um dínamos, agir na medida que caminhamos. Na medida que caminhamos, o Espírito Santo age. Se pararmos, ele também para. Né? A própria ideia de poder, power, dínamos, dá a condição disso. Enquanto há movimento, esse movimento, gera poder. Se pararmos, para consigo também o movimento, o agir de Deus, o milagre, o sobrenatural. Pois bem, além de ser um homem, né, que nele manifestava-se o poder de Deus e o sobrenatural de Deus, era um homem também cheio de sabedoria. Estevão não era somente cheio de poder, mas também realizava milagres e dotado de uma sabedoria ímpar. Nós vemos isso na rememorização, né, de todo o contexto bíblico do Antigo Testamento. Imagine, Estevão, mesmo naquela circunstância tão difícil, imagina, ele está sendo julgado e se levantam testemunhas falsas, ele está ali com aquelas pessoas raivosas, todas tentando devorar-lhe com os olhos. Estevão tem a capacidade, a condição dada por Deus, né, e ele rememora toda a trajetória, toda a história de Israel, fazendo uma releitura deste Cristo, né? Jesus Cristo como o Messias. E isso causa nos seus algozes, né, uma raiva ainda maior. Então, isso se dá porque ele era um homem cheio de sabedoria. Certamente leu, era conhecedor profundo das Escrituras. E essa qualidade está presente nele. Quando levantaram questões sobre a doutrina da fé cristã, foi Estevão que respondeu aos opositores da igreja. A Bíblia não diz que não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Ou seja, a Bíblia diz que não podiam resistir àquela sabedoria com que ele era usada. Isso é muito importante considerar. Pois bem, Estevão, como todos os diáconos escolhidos, era grego. O nome Estevão significa coroado, né? Vem do grego Stéphanos, então significa coroado, mas é um homem que, não obstante não ser um judeu nativo, um judeu grego, se aprofundava na palavra de Deus, se aprofundava no conhecimento bíblico e neste momento é usado por Deus com grande sabedoria para então trazer essa importante pregação. O ponto de número 3 do primeiro tópico diz que Estevão é acusado de palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Os homens de dura cerviz resistiram ao Espírito Santo, mesmo vendo essa sabedoria manifesta nele e no seu discurso, mas levantaram ali, né, pagaram. A Bíblia diz que usaram de suborno para levantar falsas testemunhas. Tem um dado aqui que você pode se aprofundar, porque dizem que estes homens que levaram Estevão ao Sinédrio eram das sinagogas, ou da sinagoga dos libertos, sirineus, alexandrinos, da Sicília e da Ásia, ou seja, era uma sinagoga helênica,
né, como nós dissemos, nessa divisão daqueles que são propriamente de Israel e aqueles que são para além de Israel ou do próprio Império Romano, do mundo grego. Então era uma sinagoga dessas espalhadas em todo o Império, que era constituída, formada de helênicos. E esses, então, né, se levantam contra a igreja, o discurso da igreja, e Estevão, então, vai defender-se diante desse discurso, desse grupo. É importante dizer, nesse sentido, que a perseguição não era alguma coisa apenas restrita, como nós vemos no trimestre, na semana passada, por exemplo, que se levanta ali os saduceus, né, ou o partido do templo, mas também a pregação do cristianismo incomoda outros grupos, e aquele grupo específico da sinagoga dos helênicos se incomoda e leva então Estevão à força, ele é impelido, levado então até o Sinédrio, que é este grupo, esta liderança religiosa formada por fariseus, saduceus e outros movimentos e outros grupos políticos, para então ser julgados. E o julgamento nós vemos, está bem claro no tópico de número 2, né, que a partir no tópico número 2, perdão, a partir do primeiro ponto, que esse julgamento ele foi totalmente forjado. Olha só. Então, há um sermão memorável, que é o ponto 1, onde ele narra, como já dissemos, né, toda a trajetória de Abraão até os profetas, mostrando que Cristo já estava sendo ali anunciado e que, de fato, né, até uma denúncia na própria pregação, dizendo que eles mataram a Cristo injustamente, e ele, então, é levado para fora, né, a parte daquele espaço de julgamento para ser, então, apedrejado. Nesta sua pregação, nós vemos, então, a própria manifestação da glória de Deus, o que dá conta, então, do segundo tópico, né? Ele está pregando de forma, de forma poderosa, veementemente, estavam ali, e ele vê agora os céus abertos e o Filho do Homem, né, como que ali posto, né, contemplando como sua própria testemunha. E eu penso que Estevão, nesse momento, ele se agiganta, você imagina, né? Cristo estava ao seu lado, Cristo era a sua testemunha. Ainda que aquele grupo seleto estava reunido ali, vorazes, né? Você imagina, desejosos de matá-lo, e é o que o fizeram, ladeados por falsas testemunhas, Estevão vê os céus abertos e vê, ao seu lado, né, como sua testemunha, o próprio Cristo, e isso o enche de coragem. Ok? Então a injustiça, ele sofre injustiça, mas ele está cheio do Espírito Santo. Muitos hoje também não aceitam a mensagem. Não somos ingênuos para isso. Nós sabemos que ao defender o Evangelho de Cristo, ao sermos de fato testemunhas, ao falarmos os milagres que Deus tem feito, a nos reportarmos a palavra e mostrarmos a sua veracidade, né, fazendo uma releitura do nosso próprio tempo, as pessoas que ouvem a nossa fé manifesta dessa forma, elas não aceitam. Seria ingenuidade achar que ao pregarmos o Evangelho as pessoas aceitariam facilmente, né? Sobretudo como uma mensagem dessa de Estevão, que os acusou, né? Ele não usou de eufemismo, ele falou que a Bíblia, de fato, dizia, e diretamente as pessoas se sentiram, né, desconfortáveis diante disso. E nesse contexto, não sejamos ingênuos, nós também passaremos por provações, perseguições, e no caso aqui de Estevão havia de fato. Mas Estevão continuou pregando e foi de fato cheio do Espírito Santo, confrontando os seus ouvintes, né? Muitas vezes não apenas falando, quando nós pregamos e falando, isso vai de encontro à vã maneira de viver das pessoas, mas para além das nossas próprias palavras, a nossa forma de viver, às vezes para eles é uma afronta, né? O fato de não bebermos, não nos prostituirmos, né? Não vivenciarmos as práticas mundanas que a mundo é tão normal, as pessoas nos olham isso como uma denúncia,
né, acerca da vida deles. Eles olham isso e podem dizer, por que você não age assim? Então você está dizendo que eu estou errado? Ou seja, é um testemunho silencioso e muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas. De nossa parte, devemos agir como Estevão, não nos calando ou não mudando a nossa postura. Como é bom ver jovens que, mesmo enfrentando provações e rejeição, até mesmo da própria família, devido à fé em Jesus Cristo, continuam cheios do Espírito Santo e evocando, né, o testemunho de Cristo. Pois bem, ele vê os céus abertos. Quando ele termina o seu sermão, diz o texto, fixou seus olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Isso faz com que ele, cheio do Espírito Santo, sinta-se ainda mais corajoso para continuar a fazê-lo, sabendo que Deus estava com ele, e no momento em que estavam sendo acusados e apedrejados, então, os céus se abrem. Jesus estava em pé, dando as boas-vindas ao primeiro mártir da história da igreja. De fato, há de se considerar que, se quisermos ver os céus abertos, é preciso entender que devemos estar dentro da vontade de Deus, fazendo sua vontade. Essa é a maneira mais objetiva de vermos os céus abertos para nós. Você imagina, os céus se abriram para ele, houve uma manifestação da parte de Deus a ele, uma experiência particular. Muitas vezes nós consideramos as experiências que as outras pessoas tiveram diante de entregas que essas fizeram ao Senhor. Né? Nós vemos pessoas que foram impactadas pela ação de Deus porque elas tiveram um envolvimento com Deus, elas se entregaram, estabeleceram um compromisso. E Deus quer que tenhamos as mesmas experiências, de modo que nós precisamos ter também os mesmos compromissos, as mesmas atitudes e a mesma entrega à sua vontade. Pois bem, o terceiro tópico, então, especificamente fala-se sobre o martírio e a fúria dos homens. O mundo não quer ouvir a verdade, pois a verdade denuncia, né, o seu modo vil ou pecaminoso de viver ou de agir, como dizemos. Para além das nossas palavras, a nossa própria vida denuncia, né, nesse contraponto, nessa antítese, vamos dizer assim. Né? Nós vivemos a tese do Evangelho, a tese da vida cristã. As pessoas olham e veem-se vivendo de forma diferente. Muitos não fazem essa síntese, não conseguem fazer essa análise de forma clara e acham que nós estamos, né, contradizendo, contrapondo, né, e denunciando a sua forma de ser. Um fim trágico, humanamente falando, porque ele é apedrejado, né? Considere-se dentro desse contexto. O que você faria? O que nós faríamos? Continuaríamos pregando, falando, ensinando? Continuaríamos testemunhando acerca de Cristo ou nos calaríamos diante da primeira pedrada, da primeira pedra, da oposição, do primeiro grito, né, de acusação diante dessas falsas testemunhas? O que nós faríamos? Nos calaríamos? Estevão não se calou, mas continuou falando, e na medida que ele fala, na medida que ele ministra, na medida que ele prega, que ele ensina, né, na medida que ele compartilha as coisas de Deus e a sua própria experiência, mais prova se lhe vem. Há de se considerar como nós estamos agindo. Que Deus nos ajude a continuar mesmo diante das oposições ou da oposição. E quando então ele é apedrejado, o texto dá conta disso no segundo ponto do terceiro tópico, que como era comum, né, para que se aumentassem o constrangimento, né, tirava-se-lhe as roupas e deixava só a roupa de baixo, Estevão então é despido e essa sua túnica é colocada então na mão ou nos braços de um jovem aspirante ao Sinédrio, conhecido então como o nosso Saulo, né, que é discípulo de Gamaliel. Ele estava ali legitimando toda aquela ação, legitimando aquele martírio. A lição até propõe isso, né? Pode ser pensado que talvez aquele que está segurando as túnicas é a pessoa de referência naquele sacrifício cruento, né? Naquele martírio. Quer dizer, se alguém perguntasse quem é que está,
morrendo aí, quem está sendo apedrejado? A referência é aquele que está com a túnica, com as roupas do apedrejado. Então ele diria, este é Estevão e está sendo apedrejado por isso e aquilo, né? Então, alguns consideram desta forma. O fato é que ele foi um auxiliar naquela execução da sentença. Não sabemos se ele estava no Sinédrio, o texto diz que ele é jovem ainda, então consideramos como um aspirante, né? Alguém que está ali sendo preparado para alcançar estas posições, mas que toma, neste momento, partido, né? E alguém que é escolhido. Isso não era feito a qualquer um. A honra, digamos assim, de participar da execução, né, da sentença, o que mostra que ele era alguém muito bem quisto naquele dado momento, ok? Digamos que fosse o porta-voz do próprio crime. E aí fica uma pergunta, será que este martírio, este evento, essa execução, ela não tocou em Paulo, não serviu para fundamentar, né, para mexer com a terra, sobretudo naquele momento em que Estevão era apedrejado e ele diz o que Cristo disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Até que ponto o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele foi então tocado, foi mexido com este evento. Dizem que, né, canta-se que o sangue é a semente, né, o sangue serve como o sangue dos mártires é como semente, né, para a igreja, para o crescimento da igreja. Talvez o sangue de Estevão foi semente, né, plantada no coração de Paulo para aquilo que haveria a ser, sobretudo depois do seu encontro, né, particular e pessoal. Pois bem, o que acontece é que Estevão, ele então perdoa, e a lição termina tratando sobre isso. Ele perdoa. Imagine-se você dentro desse contexto, não é? Primeiro escolhido por Deus para ser um diácono, dentre tantos, alguém que se aplica à palavra, conhece a palavra, que testemunha, que não se nega ao trabalho e que em determinado momento tem a oportunidade de, né, ser escolhido para defender o evangelho diante de tantos, e que, frente a isso, talvez, dentro do nosso contexto, poderia achar que Deus o livraria, né, o salvaria, como aconteceu na lição anterior dos discípulos tendo sido livres da prisão. Mas que o que ele vai vendo é que a sentença vai se cumprindo e ele entrega ao Pai, né, o próprio Espírito, vamos dizer assim, ele compreende o que haveria de ver, porque vê, né, o Pai já o recebendo. E naquele momento pede que Deus, o Pai, sabe, perdoe aqueles que estão ali. Como nós agiríamos neste momento? O fato é que Estevão perdoa, ele consegue perdoar. E o perdão é realmente uma das características, né, do seguidor de Cristo. Há de se pensar acerca disso. Esta mensagem que ele prega, pense comigo, essa linda mensagem das mais profundas é uma mensagem que não foi recebida. Nós poderíamos considerar no nosso tempo, talvez que as mensagens mais eficazes não foram aquelas que trouxeram as pessoas à frente, mas talvez aquelas que constrangeu as pessoas a ficarem no lugar. Aquelas mensagens tão profundas e que mexem tanto, que incomodam-nos tanto, que façam que nem olhemos para o lado, porque podemos, né, nos constranger achando que, ao nos movimentarmos, as pessoas digam: essa mensagem foi para esse ou por aquele, está sendo tocado por ela. Talvez as mensagens mais profundas foram aquelas que mais nos incomodaram, né, e nos fizéssemos nos silenciar em nós mesmos. Foi o que aconteceu aqui. O resultado dessa mensagem não foram pessoas reconhecendo a qualidade da mensagem, mas pessoas que foram incomodadas por ela. E, por fim, Estevão, então, morre, né, é abraçado, recebido pelo próprio Deus, e que fique desta lição, desse nosso encontro, que nós possamos, de fato, estarmos firmes, que possamos testemunhar daquilo que Deus tem feito, seguindo sempre em frente aos propósitos divinos e, por fim, certos, isso fazemos por fé, esperança que se vê não é esperança, nós cremos nisso, que por fim, assim como Estevão,
foi recebido pelo próprio Pai, nós também o seremos. Então, que Deus o abençoe, que seja uma aula abençoadíssima e que, para além das nossas próprias palavras, os nossos alunos possam ver nós um pouquinho de que aqueles daquele tempo viram em Estevão uma entrega que foi para além das suas próprias palavras, mas que impactou a sua própria vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.